Tem 3, 6, 9, 12, 12 pessoas. Excelente, isso é ótimo, olha que legal. Então, a gente fica animado também de ver a sala cheia, e é isso que a gente espera de vocês aí. Nós somos todos, no dia da manhã, nós vamos estar todo mundo junto aí no mercado de trabalho, essa relação de aluno-professor já já acaba a disciplina e nós somos todos colegas. E o conhecimento todo mundo tem que ter. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar da soja, grande cultura anual. Aqui vocês já lembram, né, lá, que eu acabei de falar. Não se esqueça, até escrevi aqui, ó, não se esqueça, realize o teste. Até a próxima aula. Realize o teste. Eu vou começar a falar mais isso durante as aulas, porque tem gente que não faz os testes. Tem lá as dúvidas, tem o material complementar que eu deixo para vocês sempre dá um tempinho, reserva lá uns minutinhos, lê o material que eu deixo lá na área de vocês, tá? Porque eu me preocupo, sinceramente, eu me preocupo bastante com cada um de vocês, e eu fico feliz quando eu vejo alunos nossos sendo deslanchando aí na vida, sabe? Eu me sinto um pouquinho responsável pelo sucesso e um pouquinho responsável pelo fracasso de cada um. O fracasso é temporário, né? O fracasso é uma alavanca para você crescer, tá? O fracasso, essa palavra, ela é passageira, né? Um fracasso, um dia todo mundo tem um fracasso. Os grandes empresários, os grandes CEO, com certeza fracassaram um dia na vida. A diferença é que alguns fracassam e ficam no fracasso. Outros fracassam e fazem de aprendizado para crescer. Então, eu me sinto responsável pelo parte, não responsável total, claro, mas um punhadinho, uma unha do dedinho aí de cada um pelo sucesso e por aqueles que talvez passaram e não tiveram um aproveitamento adequado do curso, não só da minha aula, mas a gente quer, eu fico muito feliz quando eu vejo alunos aí que estão gerenciando empresas, que estão bem cotados no mercado, outros que não necessariamente que foram fazer faculdade. Faculdade é um momento, talvez seja necessário. Eu não digo para ninguém, ó, acabou o técnico, vai fazer agronomia correndo. Não, vai. Sinta primeiro se você precisa fazer agronomia nesse momento ou não. É porque a gente vê muita gente começando a fazer uma faculdade e parando no meio do caminho, por quê? Porque aquela não era hora de fazer. Então, reflita, não faz nada de empolgação, assim, ó, acabei o técnico, acabo o técnico, ano que vem já vou entrar na faculdade. Calma, precisa. Né? Falou assim, não, vou entrar na faculdade porque aí eu vou ter um aumento. Quem disse? Vou entrar na faculdade porque aí eu vou ser promovido. Quem disse? Você ser promovido é o que eu digo, você tem que dar retorno para a empresa. E retorno para a empresa você dá com o seu trabalho, com o seu esforço, com o seu suor, com o seu conhecimento. Mas não vamos pular etapa na vida, né? A vida é degrau por degrau, etapa por etapa. Ninguém que está lá em cima hoje, a não ser que seja parente, a não ser que foi colocado por alguém, mas ninguém que está lá em cima, não tem o ditado, se a vaca está em cima do poste, alguém pôs, porque ela não sobe sozinha. Então, etapas. Vamos por etapa na vida e chega lá. Põe na cabeça onde você quer chegar e chega. A pior coisa é não saber onde quer chegar. Bom, vamos lá. Senão a aula vai virar de coaching. Aí precisa de uma disciplina nova. Brasil, maior produtor de soja. Dados do ano passado, finalmente ganhamos dos Estados Unidos. Né? O ano passado, a primeira vez aí, nós produzimos mais e bem mais que os Estados Unidos. Depois vem a Argentina, nossos hermanos, mas são bem abaixo, bem não, né? Mas são abaixo de nós aí, né? 36 contra 16%. E quanto nós produzimos? 123 mil
toneladas de 123 milhões de toneladas de soja, numa área de 36 milhões de hectares. Então, veja que o Brasil é o país da soja. Tirando a pastagem, né, só para a gente ter noção de número, a pastagem ocupa 100, 110 milhões de hectares, aí depois vem a soja, quase 37 milhões de hectares. É a área doidada, maior do que muito país. Nossa soja, maior do que metade dos países da Europa, bem maior, só de soja. Então, nós somos um grande mercado consumidor de sementes, de produtos relativos à soja. Aqui os estados que mais produzem são os que estão em verde escuro, Mato Grosso, Goiás, Paraná e Rio Grande do Sul. Depois os verdes mais claros e os cinzas, os que quase não produzem, né? Então, o destaque aqui são os verdes escuros e os verdes um pouco mais claros. A média de produtividade, a 2021 não tem ainda, mas 19, 20, 3 mil quilos, 3,3 toneladas por hectare. A disciplina nós vamos falar isso aqui, da origem, dos estágios, né? Conhecer a planta da soja, quais são esses estágios, as produtividades, termos de nutrição. Então, vamos lá, a origem da soja. A soja nasceu há 5 mil anos atrás, é o primeiro encontro aí que se encontrou os ancestrais de sojas na China. 5 mil anos atrás, ou 2.800 anos antes de Cristo, aí 3 mil, aí há mais ou menos 3 mil anos atrás, há 1.000 anos antes de Cristo, começou-se a domesticar. Então, quando a gente fala domesticar, a gente está querendo dizer assim, deixou de ser selvagem, domesticou. O que a gente fala com cachorro, deixou de ser cavalo selvagem, domesticou? Você começou a criar ele, né? Usar da função, deixou de ser selvagem. Então, a soja é a mesma coisa. 3 mil anos atrás, é velha, hein? É antiga essa tal da soja. No século XVIII, aí chegou aqui na Europa, nos anos de 1700, por quê? Tornou-se um alimento. No século XX, em 1900, tornou-se óleo, ração e fonte de proteínas baratas. No Brasil, então, chegou em 1882, na Bahia, logo 10 anos após, já veio aqui para o Instituto Agronômico de Campinas fazer os ensaios, os testes, trouxeram sojas aí do cultivares de diversos países, né? E aí, em 1914, Rio Grande do Sul, e aí nos anos 70, 80, encontrou a Casa da Soja no Brasil, né? A região centro-oeste. Em 95, lançaram não, né? Produziram a soja transgênica, 10 anos de estudo, liberaram a primeira soja transgênica, e aí dominou o mundo todo, né? O mundo hoje produz soja transgênica, nossa produção é transgênica, a produção da Argentina é transgênica, dos Estados Unidos é transgênica. Transgênico o quê? Resistente ao glifosato. É seguro, ó, faz 30 anos que tem a soja transgênica, de 95. Faz 20 anos que nós consumimos soja transgênica, ninguém nunca morreu por esse motivo, comprovadamente, né? Tem gente que fala, né, que isso aí, a alimentação hoje faz mal, tá, mas documentado. Isaías, pois não, Professor, boa noite. boa noite. A necessidade de se fazer uma soja transgênica foi só por questão de resistência ao glifosato ou a pragas, ou para ela ter condições de ser cultivada em regiões mais quentes, como Mato Grosso, por exemplo, porque ela é uma planta que ela
que biologicamente ela se desenvolve em temperaturas mais amenas, né? Ou eu estou equivocado? Eu acho que eu li isso em algum lugar, e daí ficou essa dúvida. Queria tirar com o senhor. Sim, sim, não, tudo que você falou está certo, Isaías, questão de temperatura, praga, tudo mais, mas especificamente a soja transgênica, a soja RR, Roundup Red, que já já ela perde a patente também, né, pelos 20 anos aí que já está em mais 3 anos, 20 anos de patente, já é resistente ao glifosato. Por quê? O glifosato controla toda, com exceção da tiririca, o glifosato controla toda praga, planta daninha, né? É, e a soja é muito sensível, folha larga é muito sensível ao glifosato. Então, o que se fazia, utilização de inseticidas seletivos, que mata a planta daninha e não mata a soja. Esses herbicidas são seletivos, não mata a soja, mas ele é bem específico para uma determinada planta daninha, né? Por exemplo, vamos falar lá, o da tiririca. Ele, ele só mata a tiririca, ele não mata. Pode matar uma ou outra tal, mas não mata outras culturas, porque ele é específico. Então, quando você tem que usar um herbicida específico para cada planta daninha, fica muito caro. O glifosato é disparado mais barato, né? O glifosato compra aí um galão baratinho, e controla toda a praga. Se aplicando glifosato por cima da soja, o custo disso cai absurdamente. E o uso, né, que é uma coisa que contradiz o pessoal que fala, não, eu sou orgânico e não quero utilização de herbicida. A pessoa fala isso, ela não tem noção que quando você usa uma soja transgênica, você utiliza em média 4 a 5 vezes menos herbicida. Por quê? Porque o glifosato mata tudo. O glifosato controla qualquer mato. Então, quando você não usa uma soja transgênica, tem um mato, você tem que um herbicida exclusivo. Aí dali vem outro mato, outro herbicida exclusivo para não matar a soja, né? Um herbicida exclusivo para matar aquele mato e não matar a soja. Então, quando você usa o glifosato, porque imagina só, você voando, o trator, eu digo, né? Não voando, passando nas plantas, na lavoura de soja, metendo Roundup, glifosato à vontade, essa soja fica lá bonitona, isso aí é o custo seu, vai lá para baixo. Uma aplicação, muitas vezes, é o suficiente, sendo que sojas não transgênicas, você precisa ir de 4, 5 aplicações. Então, a soja transgênica é exclusivamente a isso, resistente ao glifosato. Como são grandes áreas, planta de ciclo curto, não tem tempo para deixar o mato competir, né? Se deixar o mato com a cana, que leva lá 1 ano e meio, a cana cresce e abafa o mato, é lógico, tudo tem seus limites e tal, né? Mas a soja não, a soja ela cresce pouco e o ciclo dela é curto. Qualquer mato abafa ela. Então você tem que fazer esse controle muito fácil aí. Então, quando a gente fala de soja transgênica, nós estamos falando de resistência ao glifosato, diminuição do uso de herbicida e diminuição considerável de, do custo de produção. Hoje é inviável, inviável, não é, eu acho que é, não, é totalmente inviável você produzir soja hoje que não seja transgênica. Por quê? Soja é commodity, o preço quem dá é o mercado, e o mundo inteiro produz soja transgênica. Se a gente, nosso custo aumentar 3, 4 vezes, ninguém vai pagar isso. Ninguém paga hoje o valor de ter uma soja que não seja transgênica. Ninguém paga. É insustentável. Então, Professor, oi.
Nessa questão de ser transgênica, ela só serve, ela só é mais resistente ao glifosato ou ela é resistente a outros tipos de, por exemplo, clima, tempo, tal, ou só em Não, relação ao glifosato? Por exemplo, eu tenho uma lavoura, né? Olhei aqui na previsão, porra, eu acho que vai chover pra caralho. Então eu vou comprar essa semente transgênica que é resistente a um tipo de clima, ou não tem, ou eu tô viajando e tal. não, sim, tem essa questão de semente específica, nós vamos ver aqui. Já vamos entrar nesse assunto. Semente específica, cultivares, né? Específico para cada região. Nós vamos ver isso, que é um fator fundamental para o sucesso da soja, é a cultivar correta para a sua região, com relação a tudo isso, temperatura, chuva, clima, fotoperíodo, mas a soja transgênica é só herbicida. O restante, que você disse, são cultivares melhorados, cultivares adaptados. Até quando lançou, Essa cultivares é desenvolvida em laboratório também, professor? Não. não, cultivar Não? é melhoramento genético, Melhoramento genético. né? Tem, antes de existir a lei de proteção de cultivares, de 1900, se eu não estou enganado, 98, que surgiram os royalties de cultivar, onde quem quer plantar tem que pagar, as empresas privadas invadiram esse mercado, né, de produzir sementes no Brasil. Todas essas marcas grandes aí de sementes. Antes era só empresa governo, né, principalmente a Embrapa, que produzia, porque já era do governo, produzia para o povo. Aí, quando surgiu a lei de proteção de cultivar, onde quem quer plantar tem que pagar, as empresas privadas invadiram esse mercado, né? E aí a, a Monsanto chegou com a soja transgênica e hoje domina o mercado aí de soja no mundo. Vamos lá, terminologias. Crescimento é diferente de desenvolvimento. Tá? No decorrer eu vou estar falando hora crescimento, hora desenvolvimento. Isso aqui não é só para a planta, para nós também. Né? Crescimento é quando você está crescendo. Na planta, quando você está acumulando matéria seca. Exemplo, você está aumentando o tamanho. Desenvolvimento, nós vamos ver mais para frente a importância dos estágios fenológicos. Estágio é mudança de estágio. Quando eu falo desenvolvimento, eu estou falando mudança de estágio. Quando eu estou falando crescimento, eu estou falando só de tamanho, tá? E o crescimento é o aumento de matéria seca, que é o que me interessa. O que é matéria seca? É tudo que não é água, é a matéria seca da planta. É aqui que a gente avalia em experimento, que avalia em tudo, é o que me importa. O que me importa na planta é a produção de matéria seca, porque aqui entra o grão e aqui entra a planta como um todo. Tá? Então, sempre quando vocês forem ver algum trabalho, alguma pesquisa, algum resultado, vocês vão ver lá, peso, matéria seca, tá? Por quê? Porque tira a umidade, tira a água. E quem faz aumentar a matéria seca, que é o que nos interessa, é a nossa equação da vida, a equação da fotossíntese, que CO2 mais água, isso aqui é bom vocês lembrarem de cabeça. CO2 mais água, forma carboidratos mais oxigênio. Ó, tirou CO2, liberou O2. CO2 com água. Aqui, ó, sem isso aqui não ocorre fotossíntese. Quem que está aqui? O Sol. CO2 da atmosfera com água do solo na luz, produz carboidratos e libera oxigênio. Esse carboidrato é que faz tudo na planta. É o que nos dá vida, é o que dá vida ao planeta, é o que nos sustenta, é simplesmente a chamada equação da vida, né? A equação da fotossíntese. Sem essa equação simples, simplesmente não haveria vida de nenhum tipo. Então vamos lá. Até porque organismos que não fazem fotossíntese faz quimiossíntese que gera o mesmo resultado. Então a equação, sem ela não existe nada. E é aqui que a planta cresce, é aqui que a planta acumula matéria seca, é com essa equação que os estágios reprodutivos, vegetativos se desenvolvem
É através disso. É aqui que aumenta a produtividade, é aqui que aumenta a matéria seca. Tá? Então, a fotossíntese é o que nos permite que a planta atinja seu potencial. E para ela, o quanto que é um potencial de uma planta, seja ela qual for, é definido pela sua genética, é definido pela interação da genética com o ambiente, ou seja, mais ou menos que a gente tinha falado, que o Lucas tocou no assunto. Clima, temperatura, fotoperíodo. O que é fotoperíodo? Foto é luz, período de luz, né? Fotoperíodo, período de sol. Então, essa interação, cada genética tem uma interação específica com o ambiente. Se ela está no local correto, expressa todo o seu potencial. Então, nós temos uma cultivar ideal para cada região, que nós vamos estar vendo isso daqui a pouco, e práticas de manejo, claro, adequadas, né? Adubação, controle de pragas, doenças, fitossanitário e tudo mais. Característica da planta, isso aqui nós vamos ver nas outras culturas também, é importante isso, característica de hábito, os hábitos de crescimento. A soja tem hábito determinado ou hábito indeterminado, tá? Isso é importante, é o que eu digo, tudo é importante, mas tem certos assuntos que eu destaco. Entender o hábito de crescimento, por quê? Para uma hora, o dia da manhã, alguém te perguntar, ler lá, está falando que hábito de crescimento da soja é determinado ou indeterminado. O que é isso? O hábito determinado está escrito aqui, ó, cessa o crescimento após o florescimento. Indeterminado continua crescendo depois que floresce. Vamos ver a foto aqui. Essa aqui, ó, indeterminado. A flor começa a surgir da parte mais velha da planta. Qual que é a parte mais velha? De baixo, né? Porque ela está crescendo por cima. O crescimento indeterminado, presta atenção aqui, o crescimento indeterminado, a planta atinge o estágio já de florescimento, mas continua crescendo. Ela já deu o tempo dela de florescer. O ciclo dela, aqui embaixo, já está a fase, o estágio vegetativo já está dando permissão para nascer flor. Da flor vem a vagem, o fruto, que é o que a gente quer. Mas o hábito indeterminado, ela continua crescendo. O hábito determinado, a flor nasce como um todo na planta. Tudo junto. Ela nasce tudo junto. Da ponta ao pé nasce flor. No meio, tudo. E aqui nasce a flor, a planta para de crescer. Então, ó, aqui eu tenho planta flor nova, vou ter flor mais velha. As flores novas vão sair aqui em cima, as flores velhas já estão lá embaixo. Então, vou ter vagem mais velha, vagem mais nova. Aqui as vagens vão ter todo o mesmo tamanho. Mas, e aí eu perguntando, qual que vocês acham, quem arrisca aí? Qual que vocês acham que é melhor? Determinado, indeterminado? Ou então, qual que vocês acham que é o mais plantado? Determinado ou indeterminado? Professor, acho que Acredito a que certa é determinada, mas só que a indeterminado acontece isso geralmente ou é problema na genética dela mesmo? Não, é a característica dela, não é problema não. Ah, tá. Mas eu acho que o certo é determinado, pô. Ah, que tem a vagem na folheteira. Quem concorda e quem discorda? eu também acredito que seja determinado também. Até você falou que é uma cultura que tem um tempo determinado de você plantar e colher para não coincidir com, por exemplo, uma época de chuva, coisa desse tipo. Então já tem que ter um tempo determinado de você plantar e para colher também. É uma lógica de um pensamento correto. Mais alguém aí quer arriscar? Antes de eu estudar, de eu conhecer soja, eu responderia isso aí também que vocês falaram, Fagner, Lucas. Mas a mais plantada, a preferencial, a maioria é de hábito indeterminado. Aí vocês vão, né, entender, assim, vocês vão questionar, né? Falar, mas aqui está nascendo flor, e lá em cima está crescendo ainda, vai ter flor mais tarde e tal. Mas por que que o indeterminado é melhor? É o mais utilizado. Porque não corre risco. Isso que eu ia falar, tá mais perto do solo. Porque imagina aqui, ó, vamos falar assim, que o ciclo dela é de 100 dias. 100 dias. Então, com 100 dias vai sair flor, certo? Certo. Só que, nesses 100 dias, você teve um baita azar de não choveu, pegou um veranico e
frio, a planta não cresceu, aí você tem uma plantinha lá de 30 centímetros de altura e deu flor. Pronto, você não vai produzir nada. A de hábito indeterminado, se você pega um veranico, pega uma diversidade climática, ela vai continuar crescendo. Voltou chuva, ela continua crescendo, continua dando flor. Então, o risco de se plantar indeterminado é muito menor. A lógica que o Fagner falou aí é perfeita, né? Falou assim, bom, o ciclo é curto, é bom que nasçam todas as flores juntas, e todas madureçam, né? Atinjam a maturação junto, a lógica é essa mesmo. Porém, na prática, isso não acontece. Por quê? A de hábito determinado acontece isso. Se ela sente uma adversidade do clima, ela para de crescer e floresce. Aí pronto, se ela floresceu antes de crescer, você não tem produção. Então, hábito indeterminado, você pega uma adversidade do clima, ela volta a crescer assim que as condições melhorar. Ah, mas vai ter flor velha e flor nova. Sim, mas depois ela acaba se nivelando. E outra, mesmo que perca as vagens mais verdes, novas, compensa ainda do que ela ter deixado de crescer lá atrás. Então, ainda determinado. Eu também, antes de eu estudar, de eu conhecer soja, há muito tempo atrás, eu achava também, né, que era de determinado. Fala a verdade, já foi. As cultivares de hábito indeterminados são relativamente novas, vamos falar de 10 anos para cá, que se inverteu. Antes eram todas determinadas. Aí começaram a surgir essas de hábito indeterminado e hoje dominam o mercado. Uma coisa importante. Então, a indeterminado, ela se adapta bem ao clima, às oscilações do tempo. E a determinado não? Não é, as duas sentem. Só que a diferença é que a determinado, se ela atingiu o período dela, ela para de crescer e dá flor. A indeterminado, se acontece alguma adversidade do clima, ela continua crescendo depois que o, 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 as condições voltam a ficar favoráveis. Ela volta a crescer e volta a dar flor. Deu uma seca, as duas sentem. Só que uma para de crescer e dá flor. A outra, depois, ela continua crescendo e dando mais flor para uma altura maior, compensando a produtividade daquele Esse período. tempo perdido que teve. Isso, pode ser visto dessa maneira, exatamente. E uma outra coisa importantíssima para a soja, que aqui entra o fator de que a escolha da cultivar ideal para aquele lugar é o fotoperíodo, é o tempo de luz, tá? Quando a planta floresce, quando a soja floresce, quando ela vê, né, eu pus aqui entre aspas, quando ela percebe, os dias estão ficando mais curtos, tá? Ah, mas os dias nunca são 12 e 12, né? Os dias não são 12 horas de claro e 12 horas de escuro. É assim somente na linha do Equador. Veja aqui, ó. Vamos entender o que eu estou mostrando aqui. Essa linha azul aqui é o meio do planeta Terra. Aqui, ó, são 12 horas de claro, 12 horas de escuro, só na linha do Equador, no meio. Conforme você vai abaixando, veja aqui, ó, aqui você está tendo 11 horas de claro, de escuro, e 12 horas, 11 horas e 13 horas de claro. Vem descendo mais aqui, vamos falar aqui, nós já estamos lá no Rio Grande do Sul. Ó, 9 horas de escuro e, e, e 14 horas de claro. Veja aqui nós já estamos lá no fim se aqui embaixo é a Antártica, nós estamos lá no finzinho já das Américas, lá embaixo, ó. 6 horas de escuro e 14 horas, 14 horas de 14 não, 18 horas de claro. Ah, mas o ano inteiro? Não, ó, depois inverte, ó, porque aqui, ó, em junho é escuro, muito tempo escuro, mas em dezembro é muito tempo claro. Então, por que eu estou mostrando tudo isso aqui? Que depende da região, eu tenho que plantar a cultivar correta, que é aquela quantidade de luz.
tá? Então, ela precisa de uma determinada quantidade de luz. Quando ela vê que a luz está abaixando, ela sabe que vai entrar o período de escuro maior, ela começa a florescer, tá? Então, o segredo da soja, plantar no local correto, no lugar correto, é esse. Ela percebe o tempo que está ficando escuro. Se você planta uma planta, você planta uma cultivar que precisa de mais horas de luz num lugar onde fica escuro muito cedo, ela vai florescer antes do horário, tá? Mas isso nós vamos ver que, na prática, isso é fácil de resolver escolhendo a cultivar, simples assim, porque cada região tem sua recomendação. Ô, Amanda, pois não. O professor, essa questão de você ter falado de dias mais curtos, seria relacionado à época de plantio? Sim, Ah, tá. é relacionado à época de plantio também. Você tem a cultivar para aquela região e para aquela época de plantio. Nós vamos ver também isso aí, que é bem lembrado. Quando depende totalmente. A gente vai ver que tem um período específico que você pode plantar aquela cultivar naquela região. Tipo assim, de 15 de outubro a 15 de novembro. Você não pode plantar nem depois, nem antes, exatamente, para pegar esse foto período. Bem lembrado, Amanda. Então, ó, e a maturação? O que é a maturação quando a gente fala? Quando ela acumulou tudo que tinha que acumular de matéria seca, começa a perder umidade. Quando ela atinge a maturação, ela está com 45% de água no grão e tem que chegar de 13 a 15 para colher. Ah, e se chover? Complica. O ciclo fica aí. Aqui entra uma outra novidade também. Antes classificava a soja termos de ciclo, só assim, ó, precoce, médio e tardio, tá? Mas, precoce em que região? Tardio em qual região? É precoce plantado em que época? É tardio plantado em que época? Né? Aqui é precoce num lugar, é precoce no outro. Então surgiu um conceito novo que chama maturação relativa. O que é a maturação relativa? Você consegue saber quantos dias aquela cultura vai levar para você, aquela cultivar vai levar para você. Aqui o cálculo da maturação relativa não se apegue nisso, não é importante. É importante a gente entender o que é a maturação relativa. Aqui eu só estou mostrando como que chega na maturação relativa, é o quê? Eles pegam uma cultivar padrão, que leva 120 dias. Ela tem 7 de maturação relativa. Então, se 7 leva 120 dias, 105 dias, vai ter, na regra de 3, essa cultivar X, 6,1 de maturação relativa. O que quer dizer 6,1 de maturação relativa? É o local que eu tenho que plantar ela para ela completar o ciclo dela. Aquela ali do exemplo anterior deu 6,1. Onde eu tenho que plantar ela? Aqui, ó. Por quê? Criou-se zonas de maturação. Veja aqui, ó, essa região do Brasil, grupos de cultivares com maturação 8 e 9. Nessa região, de 7 a 9. Nessa região, de 5 a 8. Quanto maior o RM, maior é o ciclo. Então, veja que eu não estou mais falando em precoce, média e tardia. Então, na soja, a gente não usa mais precoce, média e tardia. Eu falo qual que é o grupo de maturação dela. Ele vai falar grupo 6. Então, eu sei que o grupo 6 é para ser plantado nessa região. Em Ponta Grossa, por exemplo, é um ciclo de 130 dias. Em Piracicaba, é um ciclo de 115 dias. Aquela do exemplo anterior de 6,1. Tá? Então, se eu tiver uma cultivar de grupo de maturação 9, ela é indicada para essa região aqui de cima. Eu não posso plantá-la aqui embaixo, senão ela não atinge a maturação dela, tá? Então, a gente vai ver que isso são as recomendações, né? Então, para eu saber onde eu vou cultivar, eu pego aqui uma cultivar BRS 284, vou dar um zoom aqui, olha como vem lá, ó. Vem assim, ó, regiões aonde eu posso plantar. Há regiões que aquela minha maturidade relativa, para qual zona de maturação é, tá? Então, eu venho na própria cultivar, me diz aqui, ó, se eu, por exemplo, pegar aqui,
vamos pegar uma região aqui, ó, essa região aqui, 303, ó, pega aqui do Triângulo Mineiro até ali o centro de Minas Gerais, né, que é a região 303, está aqui. Eu tenho que plantar ela de 5 de outubro a 10 de novembro. Não posso plantar a partir de 15 de novembro, nem pensar dia 30 de novembro, não posso plantar de 25 a 30 de setembro. Veja que é uma coisa super específica. Por quê? Por causa da zona de maturação daquela cultivar, por causa do fotoperiodismo do tempo de luz. Eu tenho o dia exato de plantar por conta daquela minha cultivar. Ah, mas ó, a minha fazenda está um pouquinho para cá daqui de Minas, aqui desse desenho. Você não pode plantar essa, tem que ir atrás de uma outra cultivar que tem uma zona de maturação para a sua região, tá? Então é assim que se determina qual cultivar planta. Você tem que ver as opções da sua zona de maturação, tá? Então você vê a sua propriedade, onde é que ela está, né? Que você vê aqui, ó, eu estou aqui Paraná, Rio Grande do Sul, aqui na região 102, aqui, por exemplo, ó, região 102, está aqui, região 102. Eu tenho que plantar de 25 de setembro a 31 de outubro essa cultivar BRS 284, tá? Então é assim, você tem os dias, veja aqui, ó, os dias específicos para fazer safra. Não é para fazer a safrinha que nós vamos falar depois. E o que causa de influências na soja? Temperaturas, como vocês já disseram, elevadas e baixas. Não é só baixa. Temperatura elevada é um problema. Temperatura baixa também é um problema. Falta de umidade e muito período nublado afeta a soja. Ela não se desenvolve. Ela é muito sensível a estresse ambiental. Veja aqui que baixa temperatura, ela inibe o crescimento, atrasa a colheita, porque ela inibiu o crescimento. Temperatura elevada reduz taxa de crescimento, reduz o estabelecimento das plantas, floresce precocemente, olha aqui, ó, as plantas baixas, olha que problemão, com planta baixa florescer, atrapalha a floração, atrapalha segurar as vagens, acelera a maturação, ou seja, a faixa de 20 a 30 graus é o ideal, tá? Nem abaixo, nem acima. Professor, Oi. isso tem alguma coisa a ver com o fato da soja em si, ela pegar o próprio NPK do, do, do ar, ela é muito sensitiva? Nitrogênio, no caso, perdão. O nitrogênio, né? Ela faz a fixação biológica do nitrogênio. Mas não seria. É mais fisiológico, não é com relação. É lógico, Alisson, você tem razão, se a gente pensar no sentido assim que tudo que atrapalhe as bactérias que fixam o nitrogênio vai atrapalhar a planta também, né? Você tem razão no que você está dizendo nesse sentido, né? Que uma temperatura que não seja ideal para os rizóbios que fixam o nitrogênio vai ser prejudicial para a planta. Mas a faixa do risóbio fixar nitrogênio é muito maior de trabalho do que a faixa da fisiologia da soja. Ela é uma planta muito sensível em temperaturas, mas não necessariamente somente com relação à nutrição, à absorção do nitrogênio que você está falando. São questões fisiológicas de controle do metabolismo da planta, né? Que o metabolismo tem a temperatura ideal para funcionar. É o nosso caso, né? A gente trabalha nos 36 graus, né? Então, muito acima e muito abaixo, a gente dá uma desestabilizada, né? Vamos falar assim, nós gastamos energia para transpirar, gastamos energia para perder calor, e se está muito frio, nós gastamos energia para perder líquido, então a gente consome energia de outra maneira. Então a soja é a mesma coisa, processo fisiológico, como um ser vivo, tem a faixa ideal de trabalho para que desenvolva todo o metabolismo
normal. É a temperatura do motor do carro. Você trabalha lá nos 90 graus, né? Acima e abaixo é problema. Então, é mais ou menos por aí, pela planta em si. Então, voltando aqui, além da temperatura, a densidade de plantio. É importantíssimo eu respeitar a quantidade de planta recomendada. Veja que a baixa densidade, essa foto, média densidade e alta densidade. Vamos falar assim, vamos plantar com alta densidade, eu vou ter mais planta. Aí, se a cultivar não for para ser plantada em alta densidade, o que é alta densidade? População por metro, por hectare, né? Porque vamos pensar assim, ó, planta cresce mais com alta densidade. Essa foto aqui, ó, uma planta em cima da outra. Por que vocês imaginam que elas crescem mais? Para que a planta cresce? Quem já fez aquele experimentozinho de pôr o feijão dentro da caixa de sapato e ver ele saindo para a luz? Faz esse experimento em casa, é legal. Porque a planta, a fisiologia dela é sempre em direção à luz. É a mesma Clima coisa de quando... favorável? Exatamente. Isso chama fototropismo, né? Movimento para a luz. Foto é luz, tropismo é movimento. Então, protopismo, ela se movimenta para a luz, né? Quem nunca fez esse experimento em casa, ele pega uma caixa de sapato, molha um algodãozinho, põe o feijãozinho dentro e faz um furo na caixa de sapato em um dos cantos da caixa, né? Não em cima, um dos cantos das laterais da caixa. Você vai ver que a mudinha vai saindo e procurando aquele furo que você fez para sair, né? Então, voltando aqui no nosso caso da soja plantada muito adensada, ela quer crescer, porque uma quer pegar mais luz que a outra. E aí, crescer é bom? No caso da soja, não. Por quê? Porque você quer que ela ramifica. Se ela ficar crescendo, procurando luz, ela não vai ramificar. E eu preciso de ramo para ter vagem. A produção da soja, eu quero planta que produz vagem, eu quero planta que produz grão, eu quero planta que cresce, eu quero planta que produz bastante grão. Para produzir bastante grão, precisa ter bastante ramo. Se ela cresce muito, ela não produz ramo. Se não produz ramo, não produz vagem. E, além disso, quando produz vagem, menos sementes por vagem. O caule fica mais fino, porque ele só cresceu, não incorporou, a planta tomba. Tá? Então, alta densidade não é vantagem. Desde maior exerção da primeira vagem, ou seja, você tem que ter uma vagem ali a 13, 15 centímetros do solo. Se ela cresceu demais, a primeira vagem vai estar lá a 20 centímetros do solo, você perdeu um ramo ali. E como que eu sei? Está lá na bula, no catálogo da Cultivar, está escrito aqui, ó. Regiões, eu mostrei esse slide na aula passada. Região aqui, ó, de São Paulo, essa Cultivar. Região de São Paulo, 500 metros, 18 plantas por metro fileiro, espaçamento de 45 centímetros de planta. Eles dão tudo prontinho, tá? Não é a gente que nem vamos ser loucos de querer fazer diferente do que estão mandando fazer, né? Isso aqui não é só para soja, é para tudo, né? Se você for plantar cana, você tem que saber para aonde, quando, que hora que eu colho aquela cana. Se você plantar milho, você tem que saber quando, que hora, quantas plantas, quando eu colho, que jeito eu planto, tá? Isso aqui, quando uma empresa registra uma cultivar, ela tem que dar todas essas informações aqui. Então, não é a gente que decide, não, quando que eu planto, quantas plantas que eu ponho por metro, isso aqui já vem dado, tá, gente? Eu não invento isso, não. Então, tá aqui, ó, se eu estou aqui na região de Santa Catarina, nessa altitude, ó, 12 a 14 plantas por metro. Acima dessa altitude, ó, 10 plantas por metro, tá escrito aqui, ó. Espaçamento. Professor, Oi. a soja seria a planta que tem mais problema com competição? Não, elas todas exigem que respeite a população, né? Vai ver com milho, algodão, feijão, arroz, tudo elas respeitam essa população de plantas, né? Todas sentem competição. Eu estava vendo que a soja tem um problema específico, que é como ela assim pega das bactérias o seu próprio nitrogênio, o resto ela tem muita necessidade, ela precisa de mais do que outras plantas, vamos dizer assim. Então, isso
teria que aumentar um pouco mais, seria viável aumentar um pouco mais a distância de uma para outra, alguma coisa, ou pode ter o pau fazer igual ao milho, igual ao soja, se precisar de seguir a mesma tabela? Não, você tem que seguir a recomendação, Alisson. Como eu estou dizendo aqui, ó, você não pode fazer nem para menos nem para mais, né? Se você fizer para menos plantas por metro, você vai estar perdendo produção. Se você fizer mais, você vai estar aumentando a competição. O que determina muito é o hábito de crescimento da planta, né? Tem planta que ela tem o hábito de crescer mais aberta, tem planta que tem o hábito de crescer mais fechada. Então, é o que determina a população de planta. Porque o restante tudo, você fornece, né? Vamos falar, as bactérias que você está falando que fixa nitrogênio do ar, fixa no solo, na planta, ela se inocula na semente, né? Então, a semente já vem inoculada com essa bactéria e já é o suficiente para aquela semente, né? O adubo, se você põe mais planta, você põe mais adubo. Agora, o que determina é a característica, o hábito de crescimento da planta, né? Se ela é uma planta que acama mais, se ela é uma planta de hábito mais aberto, de hábito mais fechado, é isso que vai determinar a distância aí de uma planta para outra consequentemente, o número de plantas por hectare. E por isso que eu estava dizendo que quem determina quantas plantas, aonde, então veja aqui, ó, eles dão, ó, aonde você pode plantar, aqui está o mapa, quando você deve plantar, aqui está o calendário, e quantas plantas por metro você deve plantar, também está aqui, tá? Então, já é tudo determinado, né? Aqui, ó, destaque, ó, precoce de crescimento indeterminado. Aquela lá que eu falei, zona, a maturação relativa, por que não está aparecendo aqui? Porque elas já estão, aqui, ó, está escrito aqui, ó, grupo, está escrito sim, ó, grupo de maturidade relativa, 6.3, 7.1. Então, maturidade 6.3 é para essas regiões, maturidade 7.1 é para essas regiões. Então, por quê? Por causa do grupo de maturidade dela, tá aqui. Então, é assim que fica onde plantar a cultura da soja, e você obedece o jeito que estão determinando. Você não pode plantar diferente do que estão pedindo. Ô, Lucas. E a indeterminada, né, que fala, ela vai nesse grupo de maturidade relativa, independente se é no 6.1 ou no 7.1, ela vai nos dois. Isso, porque aquela é um hábito dela, né? Um hábito de crescimento é um fator, a zona de maturação é outro fator que independe do hábito. Eu posso ter hábito determinado para toda a região eu tenho hábito determinado para toda a região e hábito indeterminado para toda a região. Então, a gente pega aqui, ó, destaque dessa cultivar BR-384, que é uma muito bem plantada, aqui, ó, ela é de hábito indeterminado, excelente potencial produtivo em áreas com nematóides. Melhor desempenho abaixo de 700 metros. Ciclo e porte que viabiliza a segunda safra de milho, ou seja, você consegue tirar ela em tempo para fazer uma segunda safra de milho, por causa do ciclo dela ser precoce. E o porte, ela atinge a maturidade mais rápido, diminuindo o ciclo, te libera a área mais rápido para plantar um milho logo após a colheita dessa cultivar, tá? Então, aí, esse slide eu já mostrei para vocês também na outra aula, né, que a gente altera a população de plantas, aumentando o número de plantas por metro de fileira. Então, tem aí épocas de plantio para cada estado, para cada cultivar. Essa tabela aqui está muito generalista, né? Não é tão geral assim, ela é bem mais específica, como nós já temos visto. Aqui é uma outra cultivar, veja o que ele diz exatamente. Aqui, ó, recomendação de plantio. Veja, para a região, por exemplo, aqui, ó, 203, ó, tá vendo? Estado de São Paulo. Para essa região, eu falei, eu estou aqui em Rio Preto, posso plantar essa cultivar? Não pode, porque ela não é para a sua região. Eu estou aqui no Vale da Mantiqueira, posso plantar? Ela não pode, não é para essa região. Essa cultivar é nessa região aqui, ó, 203, 103, 201. Então, nessa região 203,
Eu posso plantar quando eu quiser? Não, ó, tem que plantar nesse dia aqui, ó, dia 12 de outubro, olha o grau de precisão. Dia 12 de outubro, eu não posso plantar antes, eu não posso plantar depois de 20 de novembro. Então, veja, ó, no estado de São Paulo, aqui está São Carlos, ó, bem aqui um pouquinho para cá do 3 está São Carlos. Então, para eu plantar essa cultivar aqui em São Carlos, eu tenho que plantar entre os dias, cadê 203? Entre o dia 10 de outubro e o dia 20 de novembro, tá? Então, é assim que eu obedeço. Se plantando assim, eu vou ter um ciclo de 116 dias. E não posso fazer diferente disso. Ah, mas se eu plantar tardio, quais são os prejuízos causados pelo plantio tardio de soja? O principal prejuízo, além dos problemas fisiológicos da planta, são esses dois aqui que merecem destaque na cultura da soja. Vocês têm que, ao menos, saber, né? Vocês viram isso aqui na disciplina. O percevejo e a ferrugem asiática são os grandes problemas da soja. E ele é muito maior manifestado quando se planta soja tardiamente, fora do período. Por que você planta tardio? Porque você comprou aquela cultivar e não veio a chuva. Então, assim, vou esperar mais um pouco. Eu digo tardio, não é fugindo daquela época, né? Você vê que tem um espaço aqui, ó. Vou falar aqui, ó, de outubro a novembro. Aí você deixa para plantar aqui no final de novembro, começo de dezembro. Além de você perder o risco perder a água, perder a chuva, ter deficiência hídrica, esses dois caras aqui é um problema quando você planta tarde. Por que o percevejo ferrugem é um problema quando planta tarde? O que tem a ver? Percevejo verde é uma praga, esse aqui é o percevejo verde, que tem na soja. Tá? Não adianta insistir que o percevejo verde está lá. Eles começam aonde tem soja. Eles surgem nas lavouras que você planta primeiro. E conforme você vai colhendo, eles vão mudando para as mais velhas, né? Você colheu a mais nova, muda para a mais velha. Então, se você plantar mais tarde, você vai receber uma população muito maior de percevejo, te dá um prejuízo, te dá um gasto com inseticida muito maior. Entendeu? Então, assim, se você planta junto com todos os seus vizinhos, o percevejo vai esparramar para vocês tudo. Se você planta depois que todo mundo, todos os percevejos dos seus vizinhos vai para sua área, porque eles já colheram a deles. Então, o percevejo nasce pequeno, uma população pequena. E aí ele vai crescendo, porque vai aumentando a área de soja. Aí essas áreas que eles surgiram primeiro, os que plantaram primeiro, vão colher e esses percevejos vão embora para a sua área que você plantou mais tarde. Você recebe toda a carga. E é exatamente a mesma coisa que ocorre com a ferrugem asiática. A ferrugem asiática é um fungo que vai... Só um minutinho, Isaías. A ferrugem asiática, assim como o percevejo, mais ainda o problema, a ferrugem asiática, é um fungo que vai aparecer na soja. Nós vamos falar do vazio sanitário que existe, exatamente para fugir da ferrugem. A ferrugem vai surgir. Ela vem surgindo lá no sul, vem subindo, subindo, subindo. Se você tem um parente lá no Paraná, você liga para ele, já começou a ferrugem aí? Ele fala, já, você conta 15 dias e está chegando aqui na sua casa, na sua lavoura. Então, o que acontece? É a mesma coisa da ferrugem, do percevejo. O fungo, ele começa com poucos fungos, poucos esporos, né, que fala. Esporo isso aqui que está na folha, que é esporo. Então, começa com poucos, porque tem poucas lavouras, então ele começa menor e vai ganhando corpo, ganhando mais lavouras e vai aumentando a quantidade de fungo, vai aumentando, e aí você vai lá e planta tarde depois de todo mundo. A carga de fungo que você vai receber é muito maior, né? Porque a fonte do inóculo, a fonte da doença é muito maior, porque todo mundo já foi colhendo, né? Vamos falar assim, todo mundo começou a plantar hoje, começou lá começou um fungo, aí o fungo vai ganhando, encorpando, crescendo, tendo mais fonte, e aí você vai lá e planta tardio, você vai pegar tudo, toda aquela soja, todo aquele fungo. Isaías, vamos lá.
Ô, professor, não, a minha questão eu acho que o senhor já mencionou aí que vai comentar um pouco à frente, era a respeito do vazio sanitário mesmo. Eu tinha visto alguma coisa sobre isso, mas eu não entendi ao certo. Mas parece que o senhor já vai comentar aí, Não, pelo que mencionou. já vamos falar do vazio sanitário aí sim. Então, aguenta uns minutinhos aí. Tranquilo, tranquilo. Então, vamos lá. Então, problema de plantar atrasado e o déficit hídrico, né? Se você plantar tardio, olha aqui, ó, o que está escrito aqui, quem lembra? O ET, ET0, ETC, milímetros por dia, né? Aí, que beleza. Agora, vocês já fizeram a irrigação, vocês sabem. Olha aqui, ó, a ETC de 8, quando ela está no estágio reprodutivo aqui, ó, nós vamos ver o que são esses estágios reprodutivos, quando ela está lá produzindo grão. Olha o ETC dela. 8 milímetros por dia. Se você planta tarde, você corre o risco de quando ela tiver nessa necessidade de água aqui, de 8 milímetros por dia, você não ter chuva. Aí é outra perda gigante por falta de água, tá? Perde vagem, perde grão, o grão não enche, não dá produção, tá? Como é que a plantinha da soja é isso aqui? Ela tem raiz pivotante, assim como toda dicotiledônia, aí ela tem as raízes laterais, ela forma a nodulação, que nós vamos ver aqui, ela é a característica de fixação biológica de nitrogênio das das oleaginosas. Aqui é o hipocótilo, que é aquele caule que fica escondido no solo, né? Porque aqui é o solo, então isso aqui não só para soja, tá? Para plantas em geral, aquele caule enterrado que a gente não enxerga, que está abaixo do nível do solo, chama hipocótilo. Aí aqui surgem os cotilédones, que não são folhas, são os cotilédones. Aí depois nascem folhas unifoliadas, que ainda não são as folhas verdadeiras da soja. E aí nascem, aqui são as gemas, onde nascem os ramos. Aí aqui é onde ela tem o ponto de crescimento, depois do ramo. O pecíolo é o que liga aquele cabinho, que liga a folha, e aí as verdadeiras folhas, que são as trifoliadas, tá? Nós vamos ver um pouquinho mais já já. Então, esses são os estágios fenológicos da soja. VE, VC, V1, V3, VV, aí entra no R, R1, R2, 3, 4, 5 e R8. Nós vamos ver cada um por vez, porque é importantíssimo. O que é estágio fenológico da soja? Preste atenção nisso, que é importante não só para a soja e para algumas outras culturas também. Planta, não se fala de soja, de milho, de algodão, feijão, cultura anual de maneira geral, a gente não fala idade, tempo da planta, tamanho da planta. Que eu quero dizer assim, se você perguntar para o seu vizinho, e aí, que estágio que você está lá? Ele não vai falar para você assim, minhas plantas tá batendo aqui na cintura. Isso não quer dizer nada. Você não sabe qual é o cultivar dele, você não sabe qual é a região dele, você não sabe qual é o hábito, se é determinado ou indeterminado. Tamanho de planta não existe em cultura anual. Assim, minhas plantas dão com 1 metro. Não quer dizer nada. Tem planta que produz com 50 centímetros e está lá no fim do ciclo, né? Então, é uma linguagem, os estados fenológicos, que uniformiza o entendimento, facilita. Se você quer perguntar lá na China, lá nos Estados Unidos, que estágio que está a planta dele, ele vai falar o estágio, ele não vai falar tamanho, ele não vai falar idade. Ninguém vai te responder assim, né? Então, eles não vão cometer essa gafe. Se alguém perguntar, pode até falar, mas não é o certo, não serve para nada. Se você virar para a pessoa e falar assim, minha lavoura lá de soja está com 30 dias. Aí, isso é final de ciclo, é começo de ciclo, fala assim, minha lavoura lá está com 60 dias. Mas e daí? Se for super precoce, mais 30 está florescendo. Se for tardia, não está nem na metade ainda. Então, falar minha lavoura de soja está com 60 dias, não quer dizer nada. Falar que a minha lavoura de soja está com 60 centímetros de altura, não quer dizer nada. Então, não é tamanho e não é dias, é estágio.
A aplicação de defensivo agrícola, obrigatoriamente, você precisa saber o estágio, porque lá na recomendação do defensivo não vai estar escrito aplicar nas plantas aos 40 dias. Não vai aparecer escrito aplicar quando a planta tiver com meio metro de altura. Não vai estar assim. Vai estar escrito lá, aplicar no estágio X. Aplicar no estágio X, tá? Não existe outra maneira, né, de aplicar defensivo agrícola em soja, milho, que não seja pelo estágio fenológico, tá? Não existe tempo nem tamanho. Quais são os estágios fenológicos? Estágio V e estágio R. Isso aqui nós vamos ver também para as outras culturas. Estágio V é o vegetativo, crescimento. Estágio R, reprodutivo, produção do grão, né? Lembra que a semente são os filhos. Semente é reprodução. Semente é o que depois que a gente colhe vira grão. É o que a gente quer. Então, o estágio reprodutivo é quando tem a semente. O estágio vegetativo é antes que está nascendo. Ah, mas é simples assim? Não. Tem VE, VC, V1, V3, Paraná, e aí vai. Como que vai? Primeiro estágio, VE, estágio de emergência. Então, se alguém falar assim, aplicar tal produto no estágio VE, o estágio é esse. Ninguém vai falar, aplicaram 5 dias. Não, estágio VE, é esse aqui da foto, de emergência. Planta estágio VC, estágio de cotilédone. Isso aqui não é folha, isso é cotilédone. A semente não é fechada, aqui, ó. A semente da soja, ela não tem duas bandas, vamos falar assim. A semente do feijão não tem duas bandas. Se você mete a unha com força assim, você não abre ela no meio. A semente do arroz, você não abre ela no meio. A semente do milho, você não abre ela no meio. A semente da soja, você abre ela no meio. A semente do feijão, você abre ela no meio. O que é esse abrir no meio? É um cotilédone e outro cotilédone, né? Aqui é a semente, ó. Aqui é um cotilédone, aqui é outro cotilédone. Então, isso aqui, ó, é cotilédone, não é folha. Estágio VC, quando está no estágio de cotilédone. Estágio V1, V2, V3, V4, V5, como é que funciona? Primeiro ramo da folha trifoliada. Por que eu estou falando trifoliada? Porque lá atrás eu mostrei, na frente eu vou mostrar de novo, que tem folha unifoliada, que é uma folha só. Também não é aquela folha que é a verdadeira. A folha verdadeira é essa que tem 3 folhas, folha trifloreada. Então, a primeira, se você está no estágio da primeira folha trifloreada, você está no estágio V1. Segunda folha trifoliada, estágio V2. Terceira folha terceiro ramo da folha trifoliada, é V3, e assim sucessivamente. Ó, V1, por quê? Essa é a folha trifoliada. Eu não estou contando essa aqui, ó. Essa aqui é o estágio de cotilédone. Essa aqui é a folha unifoliada. É a trifoliada que é o V1. Ó, uma folha trifoliada e a segunda folha trifoliada. V2. E por aí vai. 3 folhas trifoliadas, 4 folhas trifoliadas, porque ó, 1, 2, 3, a quarta está saindo aqui, ó. Por que estágio V5? Ó, 1, 2, 3, 4 trifoliadas abertas e apareceu a quinta trifoliada. Estágio V6, 1, 2, 3, 4, 5 e a sexta está saindo aqui. Estágio VN, aí vai V7, V8, V9, V10, não passa de V10. A não ser aqueles casos de hábito indeterminado, mas tem um limite aí, não da planta, né? Da planta, que ela para e muda de estágio. E que hora que para? Então veja isso, ó. Então, estágio de, quando a gente quer falar que estágio que está, que fase, que ciclo, que tempo, que idade que está a nossa lavoura de soja, não está com 60 dias e nem com meio metro de altura, está no estágio V1, V2, V3, V4, e aí muda para o R. Quando muda para o R? Então, aqui, ó, os estágios é determinado pela ramificação, tá? Então, a ramificação é o que me produz, cada ramo vai produzir as suas vagens. É aqui que a planta cresce. Essa aqui eu já disse, né? Quando tem maior densidade de plantio, diminui a ramificação. Se menor densidade, tem mais ramificação, porque
o crescimento apical é menor do que o crescimento lateral. Cada ramo produz uma vagem, então veja aqui o estágio V5, alguns detalhes, né, do estágio V5, que é mais importante considerar nessa hora, o V5 para ramificação, já tem aqui o número de nós, raiz extra completo, estágio definido, estágio vegetativo, quais são as pragas que eu tenho problema? Lagartas, que atacam reboleira, verificar o nível de dano econômico e o nível de controle, que vocês já sabem que nós vimos lá no tratamento fitossanitário. Então, qual que é o problema dos estágios vegetativos? Pragas. Tem que acompanhar o nível de dano e o nível de controle para entrar com o controle químico. As principais pragas da fase vegetativa são as lagartas, né? Só tem todo tipo de lagarta aqui nos ciclos vegetativos. Essas aqui são pragas dos ciclos vegetativos, a lagarta da soja, que é um grande problema, falsa medideira, outro grande problema, ataques de torrãozinho na folha, besouros que causam desfolhas, tudo em plantas, em ciclos de vegetativos, ciclos de crescimento, que ainda não tem um grão, então eles atacam a folha. Então, muita atenção aos níveis de controle, nível de dano, nível de equilíbrio, nós já estudamos bastante isso aqui. Todo mundo que fez a prova passou, então dispensa eu ensinar isso aqui de novo para vocês, né, dos níveis de dano e hora de fazer o controle populacional das pragas, tá? Outras aí doenças também. Então, pragas, ciclo vegetativo são as lagartas, se atentar aos níveis de controle, nível de dano, nível de equilíbrio, e essas são as principais doenças do ciclo vegetativo. E aí, quando que eu entro no estágio reprodutivo? Então, eu falei lá, V1, V2, V3, V4 é o número de ramos da folha trifoliada. E aí, quando que eu mudo de V, do estágio V para o estágio R? Estágio R não é reprodutivo, quando surge a flor. A flor é o primeiro sinal de reprodução da planta. A flor é o primeiro sinal de reprodução de uma planta. É sinal que ela está atingindo um grau de desenvolvimento, de reprodução, né? Está se encaminhando para a fase final do ciclo. Então, é o estágio início da reprodução. Emissão da primeira flor. Eu entro no estágio R1, R2, R3 e assim vai até a maturação completa em R8. Vamos ver um pouquinho de mais detalhe. Qual que é o R1? É o início do florescimento. Uma flor aberta. Surgiu uma flor em qualquer parte da planta, aqui uma florzinha aqui, ó. Surgiu uma flor em qualquer parte da planta, ela não está mais no ciclo V, no estágio V, entrou no estágio R, R1. R2, eu tenho flor aberta, os últimos dois entrenós, aqui a foto. Uma flor aberta no último, uma flor aberta nos penúltimos. Duas flores nos dois últimos entrenós, estou no R2. Estágio R3, tá vendo uma vagenzinha? Difícil de ver, né? 5 milímetros, uma vagem com 5 milímetros em um dos 4 últimos nós, eu estou no estágio R3. Estágio R4, eu estou aí com vagens de 2 centímetros, ó, 1, 2 centímetros é minha vagem. Então, eu estou no estágio R4. Veja assim, não, professor, isso é complicado. É complicado? Não é complicado, é simples. Mas eu tenho que saber, tá? Porque vocês vão ver, eu tenho que aplicar tal produto, eu tenho que fazer uma cobertura, eu tenho que fazer tal controle no estágio R3. Não vai estar escrito lá, eu vou fazer o controle da soja aos 60 dias, porque 60 dias, se for uma tardia, está no metade, se for uma precoce, já está acabando o ciclo dela, tá? Então lá, estágio R5. Olha aí os grãos. Aqui no estágio R4 ainda não tinha grão, tinha aquela vagenzinha só. Estágio R5, ó, os grãos já estão aqui dentro. Grãos de 3 milímetros. Estágio R6, os grãos já estão verdes, crescidos. Estágio R7 já está atingindo a coloração de madura. Estágio R8, 95% da sua lavoura já está
madura, é hora de fazer a colheita, tá? Então, de maneira geral, os estágios. Então, ó, estágio V, V1, V2, V3, V5, V6, já começa a parar o estágio V, né? Que são os ramos para a terceira folha. Estágio R, R1, primeira florzinha que nasceu, R2, a segunda florzinha, R3, uma vagenzinha de 3 milímetros. E aí R4, R5, R6, R7, R8. Aqui no R4 já surgiu o grão. Aqui o grão cresceu, aqui o grão está verde, aqui o grão madurou e aqui o grão secou. É a hora de colher, tá? Com relação à germinação emergência, é assim que acontece, ela absorve água da semente, emite a radícula para baixo e o cotilédone é empurrado para fora, né? Então, a semente é empurrada para fora. Veja como que ela germina, né? Sai primeiro a radícula. Essa radícula, por que a radícula? Ainda não podemos chamar de raiz, né? É uma radícula. Ela está emitindo a raiz e aí empurra o cotilédone para fora. Quando alguém fala que às vezes eu ouço alguém falar assim, a semente dá origem a uma nova planta. A semente já é uma planta. Dá origem a uma nova planta é a flor. Veja aqui, ó, a semente aqui, ó. Ela já tem a plúmula. Aqui é uma semente aberta ao meio, tá? Isso aqui não é só de soja. A semente já é uma planta, já existe uma planta na semente. É um embrião na barriga da mãe grávida. Embrião não, feto na barriga da mãe grávida. O feto já não tem tudo, o corpo não está formado, mas já tem todo o corpo definido, né? O feto. A semente é o feto, a semente já está tudo definido. Olha aqui a plúmula, a folha, já está lá dentro da semente enroladinha. A radícula já está aqui, ó, já está aqui formadinha. O hilo que vai formar o caule já está aqui formadinha. A ráfia que vai formar aqueles pelos lá embaixo da raiz, já está aqui formadinho. Então, a semente já é uma planta formada, tá? Vocês, na disciplina de sementes, na aula prática, eu não sei o que está fazendo de aula prática, mas pode sugerir isso aqui, abrir uma semente e já vão ver todos, ou abre em casa, de curiosidade, põe embaixo de uma luz, semente madura, né? Não semente verde. Da semente verde você já consegue ver boa parte disso aqui já. Já é uma planta formada. Então, a semente é uma planta, que vai dar origem a uma planta, é uma flor. A semente já é uma planta. Então, aqui, 5 dias, mais ou menos, empurra o cotilédone para fora e o cotilédone abre. O que influencia a abertura? Chuva, não pode estar encharcado, saturado. Muito seco também é arriscado, considerando o tipo de solo. Então, o que? Eu tenho que aguardar uma chuvinha aí de uns 80 milímetros para fazer o plantio, tá? Porque fala no pó é arriscado, e porque se não vier a chuva, você está no pó, você está lascado. Então, você tem que esperar dar uma chuva, sem estar saturado o solo, e fazer um plantio. A gente consegue até ver o teor de umidade, ver essa foto aqui, né? Aqui, ó, a raiz empurrando o cotilédone para fora. Aqui, a evapotranspiração, né? Então, agora a gente vê, ó, qual que é onde ela mais precisa de água, que no R, esse aqui é 1, aqui é o 5, aqui é R3, R4, né? Que é quando nós vimos lá que qual que é o R4, a hora que está enchendo o grão na vagem, a hora que ela tem uma ETC de quase 8, que é altíssimo. Eu planto aí a 2,5, 5 centímetros de profundidade. Se eu planto mais fundo que 5 centímetros, ela tem dificuldade de romper o solo. Se eu planto menos de 2,5 centímetros, esquenta muito o solo, pode queimar a semente. Então, de 2,5 a 5 centímetros que planta. E aí, a tal da fixação biológica de nitrogênio é um fator fundamental na soja, ela faz, é uma planta fixadora de nitrogênio, as sementes vêm inoculadas com essa bactéria. Ah, mas ela não tem natural? Tem. O solo tem esses rizóbios.
mas a população é muito baixa, né? Para ser o suficiente para nutrir a planta. Se você deixar só os risóbios, todo solo tem risóbio. Tem planta que não é hospedeira do risóbio, então ele não faz a função de fixar nitrogênio na planta. Tem planta que hospeda o risóbio, aquele aqui na foto. Então ele hospeda o risóbio e o risóbio pega o ar atmosférico, mas não lá de cima, né? O ar que a gente fala atmosférico, mas é o ar que está no solo, né? Lembra que nós vimos lá na irrigação, né? O solo é água, ar e sólido. Então, aquele ar que está no solo, né? É atmosférico, mas não que a raiz, que a bactéria faz igual a baleia, vai lá fora, respira e volta, né? Não, ela pega o ar que está no solo, mas é o ar atmosférico, né? Então, ela absorve esse nitrogênio para ela. E como ela está na planta, ela absorve o nitrogênio para a planta. Substitui o nitrogênio na adubação de plantio, tá? Então, sementes de soja inoculado, você dispensa a utilização do nitrogênio, porque ela é suficientemente capaz de fornecer o nitrogênio que a planta precisa, tá? Então, é uma forma, um ótimo custo-benefício comprar sementes inoculadas, bradyrhizóbio. Todas, quando vocês verem bactéria que terminam com essa palavra aqui, risóbio, elas são bactérias de solo fixadoras de nitrogênio na raiz. Aí tem diversos, né? Aqui, a nodulação, isso aqui os nódulos ficam ali no hipocote, naquele caule enterrado, indo para as raízes. Quando ele está ativo, fixando nitrogênio, ele tem essa coloração. Então, quando vocês verem uma plantinha de soja arrancar ela, vocês passarem o canivete, quando vocês verem o nódulo assim, ó, aqui dentro que estão as bactérias fixando o nitrogênio, veja, já dentro da planta. E aí eu não usei semente inoculada, ou então eu tenho problema de risóbios no meu solo, ou é um solo que eu tenho análise que tem pouca fixação, poucos risóbios, é um solo desfavorável à multiplicação de risóbio, é tudo isso. Como eu vou saber lá na prática, fazendo análise, fazendo contagem de bactéria de risóbios no solo, o próprio desenvolvimento da planta, aí demanda utilizar nitrogênio, caso não seja suprido 100% do nitrogênio pelas bactérias, né? Pela fixação biológica. Agora, os dois não se deve fazer. Ou você faz um, ou você faz outro. Tá? Então, tem gente que prefere comprar semente não inoculada e aplicar nitrogênio. Tem gente que prefere comprar inoculado e não aplicar nitrogênio. Qual que é melhor? Depende da área, depende do conhecimento, depende do histórico, depende da situação de cada lavoura. Eu digo que a maior parte utiliza sementes inoculadas. Mas tem produtor que o solo dele não garante uma boa continuidade aí da fixação de nitrogênio, ele opta por comprar semente não inoculada e aplicar nitrogênio. Uma continha fácil, uma receita de bolo, né? Porque vamos falar assim, para tudo tem uma receita de bolo, caso você não tenha análise de solo, né? É ideal ter análise, fazer direitinho, mas tem uma receitinha que fala, né, que 50, para produzir 50 sacos por hectare, você precisa aplicar 200 quilos, 250 quilos de nitrogênio. Tá? Então, ó, para cada 50 sacas, eu aplico 250 quilos de nitrogênio.
Então, se eu for aplicar uma ureia que tem 45% de nitrogênio, fizer a regrinha de 3, né? Eu preciso aplicar 555 quilos para me sobrar 250 de N, tá? Então, aqui é o que eu falei. Agora, veja aqui, ó. O que eu estou falando aqui? A aplicação de N diminui o nódulo. Um não faz bem para o outro. Por quê? Se a bactéria tem nitrogênio disponível, O que seria esse nódulo? o nódulo é aquela verruga que forma lá no... Aqui, ó. Ah, tá. Aqui, esse nódulo aqui está na raiz, é onde estão as bactérias fixando Aham, aí nitrogênio. você corta isso, aí você passa Esse o é o óleo. nódulo. Então, o que acontece? Quando se aplica N, vamos pensar assim, as bactérias ficam preguiçosas, né? Porque elas falam assim, pô, eu já tenho N, ela não fixa da atmosfera. Ela utiliza o N que já está no solo, vamos falar assim. Então, se aplica N, a sua fixação biológica desaparece, tá? É um ou outro, os dois não se faz. O adubo, quando se utiliza, sempre deve ficar aí 2,5, 5 centímetros abaixo da semente e um pouco para o lado. Se ficar muito perto, queima a semente. Se ficar muito longe, quando se opta, não, né? Aqui estou falando dos outros adubos, né? Porque você suprime o nitrogênio, mas o potássio, o fósforo, você tem que aplicar, né? Ou algum micronutriente que seja necessário no seu solo. E aí, onde eu ponho esse adubo? Abaixo e ao lado, tá? 2 centímetros, 5 centímetros para baixo. E nós vimos lá, né? Quando nós fomos lá na fazenda em Brotas, lá, nós vimos que já é assim, né? As plantadoras já vêm. O adubo, a bica ali, a saída de adubo já é um pouco abaixo e um pouco para o lado, né? Controle de planta daninha, não precisa nem falar, né? A gente já sabe aí que todos os prejuízos, competição, hospeda praga, tudo mais. Vazio sanitário, vamos lá, o que é o vazio sanitário? Vazio sanitário é uma estratégia que a maioria dos países adota, o Brasil adota, é uma medida para controlar a ferrugem asiática. Por quê? Lembra que eu falei a ferrugem asiática? O fungo, a puccínea, o fungo da ferrugem, ela vai surgir. Agora, imagine se ela não tiver aonde ela sobreviver, né? A ferrugem asiática é da soja. Ferrugem asiática é da soja. E se não tem soja? Ela vai acabar? Não, não vai acabar, mas você vai atingir um equilíbrio, você vai diminuir a população, você vai diminuir a fonte do inóculo, você vai controlar, né? Por quê? Se não tiver planta. Então, o que é o vazio sanitário? É um período que eu não posso ter planta viva de soja. Não é que eu não posso plantar, não é que eu tenho, não, eu não posso ter uma planta viva, não posso ter planta. Em nenhum estágio, eu não posso ver uma planta de soja viva na frente. É a época do vazio sanitário. Tá? Por quê? Se tiver uma planta de soja viva, o fungo vai lá. Então, vazio sanitário da soja é uma época, um período onde naquela região não se pode ter nenhuma planta viva de soja. Ah, posso plantar um pouco antes? Não, você não pode fazer nada. Não pode ter soja, tá? Por quê? Porque aí o fungo não tem aonde morar. Você não tem onde morar, você vai controlar ele. É meio que uma quarentena, assim. É um isolamento, uma quarentena, um isolamento, aonde você não tem aonde a ferrugem ir. E mesmo assim, ela vai aparecer no ano seguinte, ela vai aparecer. Então, é uma maneira de diminuir a fonte do fungo, né? Não é que vai sumir o fungo. Por quê? A parte do fungo fica lá na palhada, a parte do fungo fica no solo, mas imagina se não tiver o vazio sanitário, soja em cima de soja, fungo só aumentando, fungo aumentando, fungo aumentando. Então, tem esses períodos, tá? Então, aqui a tabela de vazio sanitário para cada estado, o estado de São Paulo, ó, de junho até de 15 de junho a 15 de setembro, vazio sanitário, né?
você não pode plantar soja no estado de São Paulo, tá? Cada estágio tem, até o Paraguai, que é o Paraguai também. Fala assim, mas não tem fiscalização, mas não precisa ter. Uai, se você está falando que o fungo vai acabar com a sua lavoura, você vai plantar para quê? Né? É a mesma coisa. Uai, se você falar para você ir numa festa e tá todo mundo com Covid, você vai pôr máscara, não precisa ninguém lá te fiscalizar, né? Você não é doido? Você vai sem máscara na festa do Covid? A mesma coisa aqui, não precisa ninguém fiscalizar se você vai plantar soja. Você não é nem doido de plantar, porque só vai estar você bonitão lá plantando soja. Quem vai pegar todos os fungos? Vai ser você. Quem que vai ter as plantas doentes e não vai produzir nada? Você. Então, não precisa nem ter fiscalização. É só uma organização de data. Nesse período não se planta. Então, aqui, de 15 de junho a 15 de setembro, você planta milho, planta arroz, planta feijão, planta algodão, só não planta soja, tá? Planta o que você quiser, menos soja. Então, tá aqui os estágios que nós vimos. Aqui eu só estou querendo mostrar que, na prática, um é esse reloginho, igual eu mostrei nos slides, né? Fala assim, combina todas as plantas, né? Pessoal, todo mundo aí, vamos passar para o R2. Pessoal, todo mundo aí, vamos passar para o V1. Não é assim, né? Vai acontecendo, sobrepondo, né? Então, quando a gente avalia o estágio que está, a gente avalia como um todo, né? Não é uma planta, né? Eu não vou ali olhar uma planta e falar assim, bom, deixa eu ver essa planta como ela está. Aí, na prática, os produtores de soja, o pessoal que trabalha, os técnicos da área, tudo, eles dão aquela olhada geral na lavoura e vê como está a maioria das plantas, né? Como está a maioria da lavoura. Porque não é um reloginho, né? Termina um para começar outro, tá? Aí chega lá o estágio R7, já está com essa coloração, já está ficando marrom, a semente já está amarela, já está diminuindo a umidade. Aqui já não tem mais problema nenhum de estresse ambiental, aqui o calor, a chuva já não me atrapalha mais. Ele começa a amadurecer de baixo para cima. No R8, 95% da vagem está madura, que é como nós estamos vendo essa foto aqui. Ó. Aqui é a foto do estágio R8, já no ponto de maturação. Aqui, eu até não pus slide, mas só comentando, da tal da dessecação da soja. O que é a dessecação da soja? Às vezes está chegando chuva, o seu estágio R8 está atrasado, você sabe que vai chover, ou então está dando o período da colheita e ela não está atingindo, não está baixando a umidade do grão. Ou então, não está secando, igual está essa foto aqui. Tem que estar assim? Tem que estar assim. Você colher, se tiver folha verde, você não colhe. Você arranca a planta, a vagem não abre, você não debulha a vagem para mostrar, para expor o grão, tá? Não pode estar verde. Então, quando está atrasando o R8, você precisa colher. Você vê lá na previsão, fala, nossa, daqui 10 dias começa uma semana de chuva. Aí o que você faz? Dessecação. O que é dessecação? Aplicar herbicida. Tem lá o paraquat, o paraquat é mais utilizado. Faz uma dessecação. Você voa com o avião e desseca. Aí toda a planta fica ela perde a folha, para de fazer fotossíntese e o grão começa a perder água. Tá? Então, leva aí de 5 a 10 dias para... Então, você fala assim, ó, daqui 10 dias vai chover forte e minha planta ainda não deu o estágio R8. Então, você tem aí 5 dias para aplicar o dessecante, que é o herbicida, e mais 5 dias para ele fazer o efeito para você entrar colhendo. Se você colher umidade alta, você precisa secar, você gasta e mais, tá? Para evitar a perda na colheita, velocidade da máquina, giro do molinete. A perda é assim. Aqui, esse cara é o vilão para perder, considerando que a planta está seca, tá? O pior de tudo para você perder na colheita é colher verde. Então, isso aí esquece que colher verde não se colhe nem com umidade acima de 18%, tá? Então, considerando a umidade ideal, deve estar, e a planta já dessecada, desfolhada, a colhedora é a molinete, o giro desse molinete aqui
ele tem que girar mais devagar que a velocidade da máquina, tá? Se a máquina acelera, o molinete acelera, mas nunca o molinete rodar mais rápido que a velocidade da planta. Abertura do côncavo, nós vamos ver no outro slide, peneira, velocidade do ar, altura de corte. Se tiver muito baixo, 5% de perda. Se tiver muito alto, 12% de perda. O que é altura de corte? Esse cara aqui é a altura de corte, ó, a barrinha de barra de corte. Altura mínima da planta, 60 centímetros. Então, é o que falou aqui, ó, se tiver com 9 centímetros, perde 5%. Se tiver com 12 centímetros, perde. Se tiver com 13 centímetros, perde 8%. Mas por quê? Então, que não deixa a altura de corte. Então, se eu estou falando que menos de 6, eu perco mais de 12 centímetros de altura do solo, eu perco. Então, por que você não deixa no meio? Porque tem planta que pode ter a vagem lá embaixo. Deu um veranico, lembra lá que nós falamos? Uma planta de hábito determinado. Não cresceu, deu a vagem, deu ramo, e deu a vagem com a altura do ramo de 6 centímetros. Aquele ramo ali você não colhe, você perde. Ou então o contrário, deu o ramo lá com o primeiro ramo com 20 centímetros, você tem que trabalhar com a base de corte erguida lá em cima. Você também perde porque muitos vão passar por baixo, tá? Então, você vê a importância daquela questão lá que nós falamos de hábito determinado, indeterminado, densidade de plantio, né? O número de planta por fileira, porque afeta a altura da planta. Afetando a altura da planta, está diretamente relacionado com a altura do primeiro ramo, que é a primeira vagem. Então, a minha altura da minha barra de corte tem que ser um pouco abaixo do primeiro ramo. Só que se ficar muito perto do chão, eu perco. Se ficar muito acima do chão, eu perco. E aí, o que eu tenho que controlar na colhedora do grão? É esse cara aqui, a abertura do côncavo. É o meu grande problema. O que é o côncavo? Aqui é onde entra, por aqui, entra a vagem com o grão. A hora que chega aqui, a massa aperta a vagem aqui no côncavo e cai o grão. Então, a regulagem desse côncavo mais aberto, mais fechado, é o quanto que vai espremer ali a vagem para liberar o grão, tá? Porque, ó, aí daqui o grão cai para a peneira, aí daqui da peneira tem o soprador, o ventilador, que vai soprar a palha e as impurezas, e o grão vai caindo aqui na peneira, indo para depósito, tá? Então, é assim, aqui é a parte de corte e alimentação da colhedora, aqui, ó, é o côncavo, o cilindro de trilha, que é esse cara aqui, ó, então a peça fundamental da colhedora de grão é o sistema de trilha, que é esse cara aqui, ó, que após o côncavo, que é esse cara aqui, que é quem esmaga o grão na parede. Você tem que regular a abertura do côncavo para não nem esmagar e perder o grão e nem passar a vagem reta sem abrir. Então, é esse cara aqui que abre a vagem e expõe o grão. Tá? É ele que aperta aqui, essa abertura aqui, que vai apertar a vagem. Então, depois que aperta aqui, cai no sistema de trilha. O sistema de trilha está aqui, ó, que é que está aumentado aqui. O grão passa, aí aqui tem uma peneira e tem um soprador. Sopra, tira as impurezas e a palha. O grão aqui, isso aqui balança, fica balançando. O grão passa pela peneira. Então, por que da peneira se perde muito? Se for peneira muito maior que o grão, vai cair muita sujeira. Se for peneira muito menor que o grão não vai passar. Então, tem a peneira exata para o grão que você está colhendo, tá? Então, aqui é o depósito e fim da aula. Isso aí, pessoal. Essa foi a nossa aula de soja. A gente continua na semana que vem com a aula do milho. Se ninguém tiver dúvida, estamos
Finalizando por aqui, obrigado aí pela presença de todo mundo aí. Se ninguém tiver dúvida, estamos liberados, encerrados e até terça-feira. Valeu, professor. Até terça-feira. Valeu, pessoal. Obrigado. Boa noite. Boa Falou, noite. professor. Boa noite. Tá joia, obrigado. Tchau, professor. Boa noite aí. Tchau, tchau. Valeu.